Oi pessoal! No último vídeo encontramos a expressão para a derivada da função composta, que era d, a derivada da função f composta com g no ponto A, é igual à derivada da função f no ponto g de A, vezes a derivada da função g no ponto A, sendo f uma função de Rp para Rm, g uma função de Rn para Rp e A um ponto pertencente a Rn. A partir desta expressão, vamos conseguir encontrar a fórmula para a derivada da soma, do produto e do quociente de funções. Neste vídeo vamos deduzir para a derivada da soma. Então, primeiro vamos definir as funções que temos. Temos a função f de domínio D pertencente a Rn, que vai até R, e uma função g de domínio D pertencente a Rn, que também vai até R. E são duas funções diferenciáveis em A pertencente ao interior de D. Portanto, f e g são diferenciáveis em A. Vamos considerar então a seguinte composição. Começamos em Rn, depois uma função h leva-nos para R2 e uma função s leva-nos para R. E qual é que é a expressão desta composição? Se começarmos com x, pertencente a Rn, então a função h retorna-nos o ponto f de x, g de x de R2. E a função s pega no f de x, g de x pertencente a R2 e retorna-nos f de x mais g de x. Ou seja, temos que h de x é igual a f de x, g de x, e s de uv, porque s pega no elemento de R2, vai ser igual a u mais v. Neste caso, u e v, respectivamente, é f de x e g de x. Então nós notamos que este valor aqui, que é apenas s aplicado a h de x, é igual a f de x mais g de x. Ou seja, que s composto com h é igual a f mais g. Temos esta igualdade aqui. E vamos usar esta igualdade aqui para deduzir a fórmula para a derivada da soma de duas funções diferenciáveis. Então, vamos agora aplicar esta fórmula, a fórmula da derivada da função composta. Temos o seguinte: d da função s composta com a função h no ponto A é igual a derivada da função f no ponto h de A vezes a derivada da função h no ponto A, que é apenas substituir nesta expressão em cima f por s e g por h. Então, vamos analisar cada um destes fatores aqui independentemente. Comecemos por analisar então o fator ds no ponto h de A. Então, isto aqui é igual a ds. Quanto é que é h de A? H de A, uma vez que h de x é f de x, g de x, é f de A, g de A. E isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual, se bem se lembram da expressão da derivada, ds du, porque essa é uma função de u e v, estamos a assumir isso, no ponto f de A, g de A, e ds dv no ponto f de A, g de A. Sendo s uma função de u e de v dada por u mais v. Então, quanto é que é a derivada parcial de s em ordem a u, no ponto f de A, g de A? Então, como s de u de v é dado por u mais v, tomando v como uma constante e derivando em ordem a 1, é igual a 1. É independente do ponto em que nos encontramos. Portanto, isto aqui é apenas igual a 1. E quanto é que é ds dv? Tomando u como constante, derivando em ordem a v, temos que também dar 1. Porque a derivada de v em ordem a v é 1. Portanto, temos 1 aqui. Encontramos então a nossa matriz ds de h de A. Falta-nos encontrar o dh de A. Então, como h de x é igual a f de x, g de x, temos de aplicar a nossa expressão para a matriz derivada. Ou seja, isto é, df dx1 no ponto A, df dx2 no ponto A, etc. df dxn no ponto A. E aqui em baixo vamos ter dg dx1 no ponto A, dg dx2 no ponto A, etc. dg dxn no ponto A. Então agora só nos falta fazer a multiplicação das duas matrizes.
Se se lembrarem da álgebra linear, temos o seguinte: ds composto com h no ponto A é igual a, então, substituindo aqui esta matriz por 1, 1, temos 1, 1, vezes a matriz dh de A, df dx1 no ponto A, etc, por aí em diante, df dxn no ponto A, dg dx1 no ponto A, etc, dg dxn no ponto A. Efetuando esta multiplicação de matrizes, álgebra linear básica, obtemos o seguinte vetor linha: df dx1 no ponto A mais dg dx1 no ponto A, df dx2 no ponto A mais dg dx2 no ponto A, por aí em diante, df dxn no ponto A mais dg dxn no ponto A. Reconhecemos aqui a soma de dois vetores linha, que é o vetor dado por df dx1, df dx2, df dx3, etc, df dxn, e o vetor dado por dg dx1, dg dx2, dg dx3, etc, dg dxn. E cada um desses vetores não são nem mais nem menos do que df, ou seja, a derivada de f no ponto A, mais a derivada de g no ponto A. Então, e relembrando que S composto com H é igual a F mais G, daqui de cima, era o que nós tínhamos, desta composição, obtemos o seguinte: a soma de funções diferenciáveis é uma função diferenciável e tem-se que a derivada da soma, F mais G, no ponto A é igual à soma das derivadas. Muito simplesmente, tal como no caso das funções reais de variável real, que estudámos no secundário. No próximo vídeo vamos fazer uma demonstração análoga para o produto de funções diferenciáveis. Espero que tenham gostado e até à próxima.